Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Alegria mais uma vez poder estarmos juntos nesse momento que nós não podemos ter as aulas presenciais, mas utilizando os recursos da tecnologia, do Classroom, para que a gente possa estreitar as relações e o conteúdo e a aprendizagem que é o mais importante acontecer. Bom, rapidamente recordando que nas últimas aulas vimos, e você tem visto aí no Centro de Mídias, falando sobre células, falamos da importância das células, os tipos de células, unicelular, pluricelular, eucarionte, procarionte, eucariótica vegetal, animal, as organelas, retículo endoplasmático, complexo Golgi, todos aqueles nomes diferentes. Falamos da membrana plasmática também, importância, transporte ativo, passivo, osmose, enfim, vimos isso. E hoje eu quero parar um pouquinho, não vai ser muito extenso, para falar um pouquinho sobre a divisão celular. As células, elas se dividem. Aliás, isso é uma das teorias, está em um dos conceitos da teoria celular, que uma célula, ela só existe através de outra. Ou seja, uma célula é pré-existente de outra. Para que uma célula possa existir, outra já existiu. Então, as células, elas se dividem. Então, para que uma célula possa dar origem a outra célula, seja em qualquer ser vivo, desde aqueles que são unicelulares aos pluricelulares, então tinha uma célula que se dividiu e se transformou em outras. Bom, essa divisão celular, ela ocorre de duas maneiras. Então ela pode ocorrer de dois formatos: a mitose e a meiose. Então são os tipos de divisões que ocorrem. Então nós vamos ver um pouquinho delas agora. Bom, antes de eu prosseguir, a mitose e a meiose, essa divisão celular, ela é algo complexo, não é muito assim tão fácil, porque existem várias fases. Como não é o momento agora, nesse segundo bimestre, então a gente vai ver um pouquinho de forma mais sucinta, porque para o conteúdo que está sendo pedido, as habilidades que eu tenho que trabalhar com você para agora, precisa de um conceito assim meio superficial ainda sobre o assunto. Então a gente vai ver de uma forma bem característica o que é, mas depois no terceiro bimestre, ou mais à frente, nós iremos ver aí a questão de como são as fases, Então a gente vai ver que cada um tem uma fase, anáfase, prófase, metáfase, tem um monte de fases diferentes e cada uma é responsável por uma situação. Então, nesse momento, nós vamos ver de maneira bem superficial aquilo que é preciso para esse momento agora e depois, posteriormente, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai falar, então, é a meiose. Então, meiose, já fala, meio. Então, divide pela metade. Então, nesse processo de divisão celular, os cromossomos, eles vão estar pela metade, sendo dividido pela metade, e uma célula-mãe que a gente fala, ela vai dar origem a 4 células filhas haploides, ou seja, com um número de cromossomos reduzidos. Você pode estar se perguntando, mas o que é cromossomo, o que é isso, Então, preste atenção nessa animação simples aí, que eu vou só colocar aí a estrutura de um DNA, que também a gente vai se aprofundar mais à frente sobre o que é o DNA e tudo mais. A gente vai ver bastante, principalmente no terceiro bimestre. Então essa aqui é a estrutura de um DNA, presta atenção. Então você viu, que o DNA então ele tem esse formato de uma escada retorcida, e um cromossomo é a junção desse DNA com uma proteína. Essa proteína ela é chamada de histona, Então existe essa junção e a gente vai ver que o cromossomo é importantíssimo. Terceiro bimestre também a gente vai entender as síndromes cromossômicas. Por que uma criança talvez nasce com uma síndrome de Down, e tudo isso tem a ver com o número de cromossomos de espécie. Mas então, só para a gente saber, a meiose, então ela divide os cromossomos pelo meio, e aonde ocorre isso? Nas células sexuais, formação de gameta. Então, na meiose, então espermatozoide e óvulo ocorre meiose, lá ocorre essa divisão celular, nos óvulos e no espermatozoide. Simples, então somente em células sexuais, os gametas. Bom, o próximo,
que é a mitose, também lembra de maneira bem simples, depois a gente vai entender isso mais aprofundado. A mitose, então, é o processo que uma célula-mãe gera duas células filhas idênticas, com a mesma quantidade aí de cromossomos. Na verdade, ocorre nas células que a gente chama de somáticas. Então, as somáticas, elas vão somando. Se a gente for analisar, nada mais é que uma clonagem. Então, imagine, né, uma célula, aqui ela acaba se dividindo em duas iguais, ou seja, com o mesmo DNA. Nossa, mas onde ocorre isso? Em todo o nosso corpo. Porque como que um DNA dessa parte da minha pele aqui, ela vai ter o mesmo DNA da parte aqui da minha orelha? Isso só ocorre porque o DNA, a célula original, o DNA original, ele é duplicado. Então isso ocorre através da mitose. Então a mitose é um processo de divisão celular, onde as células elas acabam aí se dividindo nas células que a gente chama de somáticas. Então é que elas somatizam e vão formar todo o nosso corpo. Ah, mas é importante também? Importantíssimo. Se não fosse a mitose, eu e você não cresceria. Então nós crescemos porque o tecido ósseo nosso ocorreu a mitose, a nossa pele, os nossos órgãos. Então a mitose é fundamental, ela é importante. Sem mitose não há vida. Existem células que estão se renovando a todo momento. Trouxe aqui um exemplo para você, dá uma olhadinha. Aqui nós temos a hemácia. O que é a hemácia? A hemácia é a célula do sangue. Então dá uma olhada na hemácia. Essa célula sanguínea, que representa esse desenho, a hemácia nossa, acho que é uma ilustração, ela representa para nós o processo da mitose, porque o sangue se renova, não sei se você sabe, mas a cada 3 meses o nosso sangue se renova no corpo. Células do nosso intestino, células da nossa pele estão se renovando a toda semana, constantemente, diariamente. Perdão. O nosso cabelo, as unhas, né? Então tudo ocorre através da mitose. Então o DNA de um cabelo é mesmo de uma unha devido à mitose, que uma célula-mãe, lá no começo, a primeira célula formada, que a gente chama de zigoto, ela foi sendo multiplicada. Então é aquela multiplicação que a gente conhece, né? 1 vira 2, 2 vira 4, que vira 8, que vira 16, 32, 64, 128, 256 e vai indo. E depois de 9 meses nós temos uma pessoa, no caso o ser humano falando, com mais de trilhões de células, né? Só de neurônio a gente nasce com mais de 10 bilhões. Então nós temos aí a capacidade de vida através da mitose. Então sem mitose não há vida. Então é importante. Então meiose. Somente em células sexuais, espermatozoide e óvulo, certo? E agora, no caso, a mitose, então todas as outras células do corpo vão ocorrer. É claro que existem algumas células que depois de estruturadas, elas não vão ocorrer a mitose. Então, por exemplo, células que não se renovam, tecido muscular, tecido nervoso que perdeu. Por isso que nós temos que cuidar. E nós vamos falar agora de um assunto, até pensar para falar um pouquinho, ele é polêmico, né? Polêmico, algumas pessoas não gostam de falar, mas eu tenho que falar, está no conteúdo, habilidade, né, que a gente tem que trabalhar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre câncer. Câncer e tumor. Eu sei que não é algo legal, né? Quando a gente fala, muitas pessoas morrem de medo, até porque, né, respeito e conheço alunos que infelizmente perderam entes queridos, assim como eu já perdi amigos também nisso, mas é algo que é para a nossa saúde, a gente tem que aprender e cabe ao professor de biologia conversar um pouquinho com vocês. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do câncer e o que isso tem a ver com a mitose. Gente, câncer nada mais é que um crescimento desordenado de células. Então as células elas vão crescer de forma desordenada. Lembra que eu disse que as células do corpo elas têm que se renovar? Então vamos supor, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas para que você possa entender. Imagina que num pedacinho aqui da minha pele, nesse pedacinho aqui, teria que nascer nesse dia 1000 células e morrer 1000 células, né, se renovar. E por alguma anomalia, morre 1000 e começa a nascer a 5000. Então começa a nascer muito mais do que era necessário. Nada mais é que isso. Então uma falha na mitose, ela vai gerar esse problema do tumor ou do câncer, né? Que a gente vai falar um pouquinho a diferença dos dois. Então isso pode ocorrer
infelizmente, com qualquer um, porque essa falha ela pode ocorrer. É lógico que, e é por isso que eu tenho que falar com vocês que existem situações que podem favorecer o aparecimento do câncer, então a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito disso, embora o assunto não seja tão legal assim. Bom, vamos diferenciar, né? Tinha uma atividade lá na apostila que até fala, né, sobre mitos a respeito do câncer, e muitas pessoas têm essas dúvidas. Primeira coisa, tumor e o câncer, qual que é a diferença, né? Então, o tumor é um crescimento também, mas esse crescimento ele está mais voltado, né, com a parte de lipídios, parte de gordura, algo nesse sentido, né, que é os cistos. E é um crescimento que não é desordenado, ele cresce sim, forma aquele cisto, mas ele não vai proliferar. Então, o tumor, ele é, no caso, uma coisa benigna que a gente fala, né, que com uma cirurgia você tira, às vezes nem vai incomodar a pessoa nem vai ter dor, às vezes em alguma articulação do corpo encontra-se esse cisto, né, que de repente começa a doer e a pessoa ela faz uma cirurgia, mas não é algo que vai se desenvolver para um tumor, no caso maligno. Então, o câncer, a gente nada mais é que o tumor maligno. Por que maligno? Porque ele começa, ele tem uma estrutura que ele se reproduz e ele vai meio que a gente fala, né, enraizando em outras células e ocorre um crescimento aí desordenado. E se cai na corrente sanguínea, infelizmente ele acaba, no processo que a gente chama de metástase, ele acaba se espalhando para todo o corpo. Então, essa é a diferença, né, do tumor e do câncer, né? Então, o tumor a gente usa mais para a parte que a gente fala de que é benigno, que seria um cisto, algo pequeno, que é ordenado, que não se espalha e por uma cirurgia, ou às vezes a pessoa nem tira e fica naquele local. Já o câncer é algo desordenado e que, se não for cuidado, que se não tiver algum tratamento, algo nesse sentido, a pessoa pode evoluir, né, para a metástase e, infelizmente, comprometer aí muitos órgãos do seu corpo. Bom, outra coisa que eu coloquei aí, dá uma olhadinha, hereditário. Estava lá na apostila, né? É verdade que todo câncer é hereditário? É mito, tá? Então, existem alguns cânceres, sim, que é hereditário, principalmente uns cânceres que tem que se tomar cuidado, câncer de mama para as mulheres. Aliás, câncer de mama não é só para mulheres, homem também pode ter câncer de mama, é mais raro, mas pode acontecer. Então, vamos supor, uma moça, né, a avó que teve câncer de mama, as tias, a mãe, então é lógico que essa moça, lógico, vai ter que ter uma atenção maior, não significa que ela vai ter, né? Então isso é como uma outra doença que pode ser hereditária em alguns casos, por exemplo, pressão alta, diabetes, enfim. O câncer de próstata também, os homens também têm que tomar cuidados, teve muitos casos na família. Então, é mito dizer que todo câncer é hereditário. Lembre, é uma falha que pode ocorrer com todo mundo. O último quesito aí que eu vou falar um pouquinho mais é a questão da prevenção. E falar um pouquinho, né, o que a gente pode fazer ou o que leva uma pessoa, o que pode contribuir para que ela possa, infelizmente, gerar um câncer. Situações, por exemplo, drogas. Então, as drogas são substâncias químicas que causam alteração no corpo e essa alteração ela pode sim gerar modificação celular por causa da química. Então, dá um exemplo, cigarro, né? Quantas substâncias químicas tem no cigarro? Milhares de substâncias que podem gerar aí câncer praticamente em toda a parte do corpo. Haja vista que no maço, né, de cigarro existem lá várias fotos desagradáveis de se ver de pessoas com vários tipos de câncer por causa que fumou muito tempo. Bebidas alcoólicas, drogas, outros tipos de droga também, né, crack, cocaína, enfim, maconha, são substâncias químicas que podem sim alterar o nosso corpo, né, podem causar alteração aí no corpo. Até alimentos também, lá na apostila falava da questão de venenos, né, que são utilizados, pesticidas, até por isso que hoje há um controle de quantidade de pesticidas que são utilizados agrotóxicos, né, porque se utilizar de uma maneira desordenada agrotóxico, a quantidade de veneno no nosso corpo com certeza vai gerar problema aí na mitose
isso pode trazer sérios problemas. Então, prevenir, tem situações e, gente, o que ajuda o corpo a funcionar bem não tem outra alternativa, é alimentação equilibrada e exercício físico. Vocês têm aula comigo, sabem que eu bato muito nessa frase, né? Até remédios, se você faz a ingestão de muitos remédios e tudo mais, seria muito bom que você conseguisse controlar tudo isso através de uma alimentação equilibrada e exercício físico. Prevenção, né? Então é importante você estar olhando para o seu corpo, cuidando. Se você tem uma alimentação equilibrada, pratica exercício físico, cuida da sua saúde, a chance de você desenvolver, eu não estou dizendo que não pode ocorrer, mas a chance ela é menor. Porque quando nós estamos relaxados, quando a gente não está cuidando do nosso corpo, então isso favorece para que o funcionamento do corpo em si, que as células possam gerar algum problema. Também, né, se você sente alguma dor, alguma coisa, é importante a gente fazer nossos exames periódicos, é importante a gente estar cuidando. Tô com uma dor e eu não quero, né, essa dor está persistindo. O grande problema do câncer é que, graças ao bom Deus, hoje a maioria dos tratamentos são eficazes, a maioria das pessoas alcançam a cura. Lógico que existem alguns que são mais difíceis que o outro. O grande problema é que, quando a pessoa ela vai atrás, é porque ela já está sentindo dor. E geralmente sente dor quando está naquela fase que a gente chama de metástase, que o câncer já se alastrou, vamos dizer assim, dentro da pessoa. E tem muitas pessoas que, como elas fazem exame periódico, que quando elas fazem esse exame periódico já descobrem no começo, a eficácia é muito grande, o tratamento ele é bem menos nocivo. Então existem 2 tratamentos, que seria o tratamento da quimioterapia e da radioterapia. Radioterapia são as ondas eletromagnéticas que vão ser utilizadas para que possam diminuir esse crescimento, atuando sobre as células, e a quimioterapia são remédios que vão impedir ou retardar ou diminuir essa quantidade de mitose que ocorre no corpo, só que ela não atua só ali na parte daquela célula, né? Então, o que ocorre? Ela acaba atuando em outras células do corpo. Por isso que cai o cabelo das pessoas que estão fazendo quimioterapia, né? Nem de todas, mas de algumas caem, porque a química é muito forte e acaba impedindo também o crescimento do cabelo, tornando mais fraco, enfim. Então, com essa aula, já encerrando esse assunto que não é legal, mas é importante a gente falar, né, que a prevenção é a melhor coisa. A alimentação equilibrada, prática de exercício físico, né, estar em dia aí com os exames, alguma coisa que você percebeu no corpo. E outra coisa, né, que a gente não fala muito, mas também é sério, né, e na apostila traz muito bem, que é o câncer de pele. Observar pintinhos no corpo, alguma coisa que está saindo fora do normal. Você que é afrodescendente também tem que usar protetor solar, porque quando nós ficamos expostos a raios solares, isso em grande quantidade, dependendo do tempo, essa radiação ela fica acumulada, ela não some. Toda a radiação que você sofreu na sua vida, ela continua acumulada no seu corpo. E a longo prazo isso pode gerar um câncer de pele. E o câncer de pele, ele pode também ser agressivo e também pode levar a pessoa até um óbito, né? Então tem que cuidar, evitar a exposição em horários, né, da incidência de sol muito forte, né? O sol ali das 10 às 4 da manhã, das 4 da tarde, desculpa, seria um horário para ser evitado, por causa da incidência solar. Você que trabalha, não tem jeito, trabalha na rua, não tem como. Então colocar proteção, né, um chapéu, algo nesse sentido, que ajuda você, porque também é sério. Prevenção é o melhor remédio, não tem jeito. Então essa aula nossa, falando um pouquinho sobre divisão celular, lembrando que depois a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, mas é para a gente entender esses conceitos, né? Então, a meiose, células sexuais, mitose, todas as células do corpo, e a falha na mitose, que pode ocorrer de forma natural ou de substâncias que as pessoas utilizam, né? Ou por até a célula já estar envelhecida. Então, existem cânceres aí até por causa da idade, porque imagina só, a pessoa com uma certa idade, esse processo da mitose já ocorreu várias vezes, então a chance dele falhar é grande, é algo que pode ocorrer, né? Mas a melhor coisa realmente é prevenir. Então, prevenir para que a gente não precise remediar, essa é a melhor situação, certinho? E a gente vai conversando, as atividades depois vão sendo postas, e qualquer dúvida a gente conversa um pouquinho lá no Classroom. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima. Valeu!